Eu quero dividir com vocês um vídeo que eu assisti ontem, que na verdade é um trechinho de uma live do prefeito de Mongaguá, no litoral paulista. Então vamos assistir e depois falar um pouquinho sobre isso. Dizer que jamais nós se preocupamos, tá? De dizer assim, ó, vamos quebrar ali a pessoa porque a gente quer. A minha família a vida inteira foi comércio. Eu sou comerciante desde os meus 9 anos de idade. O meu pai. E não existe nada mais precioso do que a vida de cada um de vocês, mas principalmente de quem vocês amam. Então esse vem a minha resposta, que eu repito de novo, não que eu quero que ninguém quebre, mas como eu queria ouvir agora do meu irmão e do meu pai, um menino de 33 anos de idade, que deixou 2 filhas, a mulher, e eu queria poder escutar isso deles na hora que terminar essa live. Bem, como vocês viram aqui, você tem o prefeito, que o nome dele é Márcio Melo Gomes, do Partido Republicanos, e ele está aqui tentando justificar para a população da cidade por que as medidas de contenção, né, medidas drásticas possivelmente, e que tem recebido muitas críticas das pessoas, né, por causa do lockdown, por causa de comerciantes quebrando, de empresas quebrando, e aqui, como vocês viram, ele desaba, ele começa a chorar, dizendo que se tivesse a opção, ele preferia ouvir dos seus parentes, né, do seu pai e do seu irmão, que eram comerciantes, preferia ouvir deles que eles tinham quebrado do que não ter essa opção porque eles faleceram por Covid. Então você tem uma história de uma pessoa que sente na pele as consequências dessa pandemia, dessa crise sanitária que tem ceifado milhares de vidas. Ontem foram quase 4.000 novas mortes no Brasil relatadas. É muita gente perdendo a vida, então é difícil lidar com essa falta de compreensão da dimensão do dano na vida das pessoas. E como a gente falou já anteriormente, é um falso dilema estabelecido entre economia versus saúde, né? Economia versus vidas. Não tem essa comparação. A pessoa pode perder o negócio dela agora, será trágico, será, desastroso, obviamente, será uma catástrofe pessoal, financeira, mas você pode se reerguer, você pode se reconstruir, você pode, sair do buraco em algum momento. Mas se você morreu, não tem solução. Eu já mencionei anteriormente também situações de países, né, que foram completamente devastados por guerras, completamente devastados, que não sobrou tijolo sobre tijolo, cidades inteiras devastadas, e que as pessoas, apesar de toda a calamidade, elas vão e reconstroem. Só que as pessoas que morreram nessas guerras, as pessoas que perderam suas vidas, isso não tem volta. A economia se reconstrói, a empresa se reconstrói, os trabalhos são criados de novo, mas a perda da vida não tem solução. E aqui eu só quero abrir um parênteses, porque eu não tenho ideia de em quem esse prefeito votou. Não sei se ele era bolsonarista, não sei se ele era apoiador do presidente, não sei como ele lidou no começo da pandemia. Só que tem um princípio, na verdade, né, um princípio da lógica, um princípio da argumentação, de que quando alguém diz uma coisa que é verdadeira, ela é verdadeira independentemente de quem disse. É claro que na prática, como nós não somos robôs, a gente tende a avaliar, né? Ah, bem, é um bolsonarista, então essa pessoa não tem legitimidade para falar sobre isso, porque ela faz parte disso. Essa pessoa aqui é um olavista, então o que ela diz não tem valor. Mas no mundo real é assim, né? No mundo real a gente avalia quem é a pessoa que diz e por que ela diz aquilo ali e o que está subjacente ao que ela disse. Mas em termos conceituais, em termos teóricos pelo menos, se a pessoa está dizendo uma coisa que é verdadeiro independentemente de quem enuncia o discurso. Então nesse caso aqui o que ele diz é verdade, independentemente de quem ele tem apoiado. A prioridade tem de ser as vidas humanas, porque depois disso os sobreviventes vão tentar pensar um caminho para fora disso, né? Eu mencionei guerras aqui, no começo da pandemia muitos governos já compreenderam a dimensão disso e eles criaram aquilo que se chamava de orçamento de guerra, planos de guerra. Era como, de fato, reconstruir um país depois da devastação. Por exemplo, o Joe Biden, agora o presidente atual dos Estados Unidos, já está implementando um pacote de recuperação econômica de 2 trilhões de dólares, porque eles compreendem a dimensão do que tem adiante, né? E a gente pode pensar também no caso do Roosevelt. O Roosevelt foi o presidente que pegou os Estados Unidos quebrado após a crise de 29, né, a crash da Bolsa de Valores de 29, e ele vai lá e cria um plano ambicioso de criação e geração de empregos. Então,
É preciso compreender a dimensão do estrago econômico, mas antes disso é preciso salvar as vidas. E esse vídeo desse prefeito, ele vem na mesma semana em que sai um outro vídeo de vários prefeitos brasileiros suplicando ajuda internacional. Nós somos prefeitos do Brasil e precisamos de ajuda. Estamos vivendo a maior crise sanitária e humanitária da nossa história. A Covid-19 causou perdas irreparáveis. Casos graves e óbitos parecem ter virado rotina em nossa cidade. Estamos atrasados e vivendo um colapso no sistema de saúde, no turismo, na economia e na vida do povo brasileiro. Cada minuto importa nesta luta. O vírus se replica rapidamente. Sofre mutações, a transmissão aumenta. É uma questão de tempo para mais variantes e mortes. Chegamos a uma fase crítica de ocupação de leitos de UTI. A falta de insumos em todos os municípios nos torna um grande epicentro da pandemia, com milhares de mortes por dia. A cada dia, um novo recorde em comparação a outros países que já conseguem ver o novo normal. Enquanto isso, nossos profissionais da linha de frente seguem lutando contra esse mal invisível e perigoso. E o nosso novo normal continua repleto de luta. Uma tragédia pessoal, afetiva e material, vivenciada pelas famílias, que ficarão marcadas por gerações. O que estamos vivendo no Brasil hoje impede assistência adequada aos pacientes. As melhores práticas internacionais e as medidas sanitárias de prevenção enfrentam fortes barreiras para proteger de forma efetiva os brasileiros. Novas variantes surgem, cada vez mais transmissíveis e já prevalentes em todo o país. A esperança por dias melhores, mesmo sofrendo com tantas barreiras. Acreditamos que com a ajuda de outras nações, podemos disponibilizar leitos, medicamentos, testagem gratuita, vacinas, oxigênio, auxílio às populações mais vulneráveis. Acreditamos na ciência e precisamos de mais vacinas. Precisamos começar agora a acelerar os programas de vacinação. Aumentar as medidas anti-aglomeração, punir informações falsas, reforçar as medidas preventivas e o mais importante, precisamos trazer a esperança de volta. Quanto maior a proporção da população vacinada, menores os riscos. Somos nós, prefeitos, os responsáveis por vacinar a população dos nossos municípios. Por isso, estamos unidos, pedindo socorro. No Brasil, os prefeitos estão fazendo a sua parte, promovendo o isolamento social, o uso de máscaras e tomando medidas firmes para restringir a circulação das pessoas e impedir a contaminação pelo Covid-19. Tudo isso para proteger a população. Fortaleza precisa de ajuda. Belém precisa de ajuda. Pelotas precisa de ajuda. Salvador precisa de ajuda. Florianópolis precisa de ajuda. Caruaru precisa de ajuda. O Rio precisa de ajuda. Aracaju precisa de ajuda. O Brasil precisa de ajuda. E eles pedem ajuda estrangeira, talvez porque eles tenham consciência de que a ajuda do governo federal não virá. Se for esperar uma mudança de postura do governo Bolsonaro para enfrentamento da pandemia, simplesmente é sentar e chorar, porque é um governo negacionista e é um governo destrutivo, um governo que gera o caos. O Átila Yamarino fez uma live ontem, no qual ele avalia algumas coisas, fala das vacinas, fala da postura do Brasil mais uma vez diante da pandemia, e no final ele faz uma previsão de quando que o Brasil vai sair, adotando as medidas que está adotando agora, quando o Brasil vai sair da pandemia. E a previsão dele ali que vai ser por volta de 2024. Então, as consequências desse governo destrutivo, elas serão sentidas até que o Bolsonaro caia. E ele fala ali do Exército, ele menciona uma reportagem no qual um general do Exército apresenta as medidas de contenção que foram feitas para evitar os contágios nos quartéis, para evitar o contágio entre os soldados, entre os militares, e ele fala assim, olha a diferença. Os militares estão adotando recomendações da OMS, enquanto que o governo federal está simplesmente tocando o foda-se, tocando a destruição. E certamente nenhum brasileiro, nem bolsonaristas, querem que essa crise sanitária, querem que essas milhares de mortes diárias, querem que essas centenas de milhares de mortes no Brasil
continue, prossiga até 2024. Ninguém quer isso. As pessoas querem a vida normal delas, as pessoas querem poder voltar às suas atividades, voltar ao trabalho, voltar para suas empresas, voltar para o seu comércio, elas querem isso. E só será possível quando houver um esforço coordenado, central, do governo federal, um esforço coordenado para enfrentamento disso de maneira real e alinhada com práticas internacionais, alinhada com o que o resto do mundo está fazendo. Porque enquanto isso não acontecer, o caos vai prosseguir e mais pessoas vão morrer. E só para concluir esse vídeo aqui, ontem eu mencionei, né, um show que teve em Barcelona, eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, o experimento que fizeram na Catalunha, aqui na Espanha, com 5.000 pessoas no show, para ver se é possível começar agora a adotar medidas de testes para poder, aos poucos, voltarem à programação cultural na Espanha. E como eu falei, né, inicialmente fiquei indignado porque eu não sabia qual era o teor do teste, né, o que estava acontecendo, e depois, quando eu entendi, me pareceu um esforço talvez legítimo. E aqui é importante explicar, né, que cada país está numa etapa nessa pandemia. Nem todos os países do mundo, felizmente, nem todos os países do mundo estão adotando o negacionismo caótico do Bolsonaro. Felizmente. Muitos países estão avançados nesse sentido, né? Por exemplo, a Austrália, Nova Zelândia, os Estados Unidos agora com um programa massivo de vacinação. Então, muitos países estão bem avançados nesse sentido. Então, cada país está num momento diferente. E aqui, na Europa, o setor de cultura, a indústria cultural aqui, é o terceiro setor que mais emprega no bloco europeu. Então a gente fala aqui de milhões de pessoas que não podem simplesmente retornar às suas atividades. Você tinha, por exemplo, o setor de restaurantes, que é um setor importantíssimo também, né, de serviços, que estava numa situação calamitosa. E eles começaram a reabrir agora. Então o setor de turismo, que aos poucos está reabrindo. E eles estão agora pensando uma alternativa para poder reabrir o setor cultural. Porque a gente fala de milhões de pessoas que estão necessitando trabalhar agora. E aqui é importante fazer a distinção, como eu disse. A Europa tem adotado o lockdown ou restrições severas de mobilidade e de contato. Por exemplo, agora, aqui, onde a gente mora, que é uma das regiões aqui da Espanha, que é a Comunidade Valenciana, que é a região de Valência. A gente não pode viajar para fora do estado aqui, né, o que seria equivalente ao estado, da comunidade autônoma. A gente não pode sair daqui. A gente não pode receber visitas em casa. Amigos não podem vir em casa. A gente só pode conviver com o nosso núcleo familiar. Na rua, em ambiente aberto, a gente pode encontrar com 2 pessoas. Restaurantes, no máximo 4 pessoas por mesa, em ambiente externo. Então tem uma série de restrições aqui. Não está um oba-oba, não está vale tudo. Se eles estão fazendo esse teste agora na Catalunha, é porque sentiram que talvez esteja na hora de começar a abrir nesse setor para profissionais dessa área que estão sendo tremendamente impactados. É claro que também houve críticas. Vários especialistas, grupos, estão preocupados com as consequências disso, né? Pôr 5.000 pessoas num estádio para ir no show. Estão preocupados com isso. Mas aqui tem havido medidas permanentes de contenção. Então, restrições de contato, restrições de convivência, as mortes caíram bastante recentemente, né? Então, assim, a gente passou agora por um semi-lockdown aqui, a gente ficou algumas semanas com restrições severas na região aqui, as mortes caíram bastante. Na cidade próxima, onde a gente mora aqui, em 3 dias houve apenas uma morte na região. Então, assim, as coisas estão sendo controladas aqui, eles estão tentando controlar. Não há o negacionismo como há no Brasil, não há essa maluquice total governamental, não há isso. Então, se eles estão fazendo isso, é porque a região aprovou, né? A Catalunha aprovou, e eles estão sentindo que talvez seja a hora de começar a tentar encontrar uma saída para quem trabalha com o setor de cultura. Embora, como eu tenha dito ontem, a vacinação aqui ainda esteja muito atrasada, não está avançando como se esperava, então continuará nesse abre e fecha. Vai abrir um pouco a economia, as pessoas vão voltar às suas atividades, vão subir o número de contágios, como falou o Átila também ontem, e na medida que sobe o contágio, vão ter que fechar de novo, e assim vão levando até que as pessoas sejam imunizadas. E ainda falando sobre o setor de cultura, eu li um artigo do New York Times de algumas semanas atrás, na verdade, falando justamente sobre isso, porque os profissionais de cultura, muitos deles, não são ricos. Alguém que trabalha no teatro não é milionário, não é como um ator da Globo que recebe um salário nababesco ali, um protagonista de uma novela da Globo. São pessoas que vivem no dia a dia mesmo, né, com o trabalho diário delas. Não tem essa possibilidade de ficar um ano sem trabalhar. Não é como um ator de Hollywood que ganha $1 milhão para fazer um papel no cinema.
São pessoas que estão ali ralando diariamente. Quem é bailarina, quem é músico de orquestra, as pessoas estão ganhando salário. Elas não são ricas. Muitas delas fazem dupla jornada. Tem um trabalho como artista e tem um trabalho no restaurante nos Estados Unidos, né? Tem um trabalho em algum outro setor para complementar a sua carreira, né? O salário da sua carreira. Então, a gente fala de um setor gigantesco mesmo, e não apenas na Europa, mas também em outros países, um setor gigantesco e que, como eu falei ontem, agora talvez em alguns países, em algumas regiões, comece a ver uma luz no fim do túnel. É claro que as consequências podem ser desastrosas como qualquer outra coisa. Reabrir restaurantes aqui também pode ser catastrófico, né? E todos nós estamos tomando cuidados aqui extremos quando a gente sai de casa, quando a gente vai almoçar fora, quando a gente vai fazer essas coisas, porque simplesmente não pode se descuidar, não pode dar brecha para se contagiar. Mas cada país, cada região tem trabalhado de modo diferente. E mesmo no interior de um único país, né? Aqui na Espanha, cada estado daqui, né? Cada comunidade autônoma daqui tem trabalhado de maneira diferente as restrições. Quem tem mais casos acaba adotando medidas mais drásticas, a região que tem menos casos acaba relaxando um pouco. Embora haja uma coordenação central, uma coordenação do governo central aqui, cada região tem sua autonomia para poder adotar medidas que parecem ser necessárias para lidar com isso. Mas, repito aqui, aquele teste que eu falei foi na Catalunha, ou seja, numa região da Espanha, aqui onde eu estou, por exemplo, eu acho que nem sequer seria aprovado isso. E outra coisa, né? Eu, se tivesse a opção de ir para um show agora, não iria. Já não iria antes, na verdade, né? Não iria antes da pandemia, mas certamente não me poria em risco agora, eu quero sobreviver. Mas eu quero saber o que vocês pensam aqui sobre, primeiro, a fala do prefeito de Mongaguá aqui, né? Comovido, né? Emocionado, pensando nas perdas pessoais dele. E aquela coisa, né? A gente precisa proteger, antes de tudo, a vida. A economia depois se reconstrói, os negócios se reconstroem, a gente tem que estar vivo para poder sair, sabe, da crise. Morto a gente não pode fazer nada. E também do vídeo de apelo dos prefeitos, né? Os prefeitos desesperados pedindo ajuda internacional. Me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Eu estou com um curso lá agora de escrita e narrativas, para quem deseja aprender a escrever um livro, se tornar um escritor. Então participe, foi muito legal a experiência lá. E confira o meu livro sobre Bolsonaro. E se cuidem, gente. Se cuidem por aí, se protejam e a gente se vê por aí. Tchau.